O senador Paulo Paim, do PT, em entrevista à TV Anaspes, explicou as mudanças que prejudicam os trabalhadores na medida provisória 680 de 2015, a terceirização da mão de obra no serviço público e privado e o quantitativo de terceirizados que trabalham no serviço público federal. Quais mudanças foram feitas na medida provisória 680 de 2015? Olha, a 680... A maior preocupação que eu fiquei foi quando um deputado do Rio Grande do Sul, Peronde, se não me engano, acabou apresentando uma emenda que eu chamo uma emenda contrabando, uma emenda vampiro, uma emenda picareta, né? Que visa estabelecer o negociado sobre o legislado. Significa o que isso? Que a CLT, construída com tanta batalha pelo nosso povo, pela nossa gente, não teria mais nenhuma validade. Só valeria para efeito de lei a Constituição e acordos internacionais. Tudo que está na CLT perderia o valor, como também, por exemplo, até a regulamentação das empregadas domésticas. Com isso, quem tem a força é o empreendedor, é o empregador. E ele chegaria para o trabalhador e diria: a não ser que você abra mão de todos os seus direitos, eu sou obrigado a te demitir ou não te dou emprego. Seria rasgar na prática a CLT. Essa é a questão mais grave da 680. Nós tivemos uma peleia muito dura no próprio encontro de deputados e senadores numa sessão do Congresso. E lá eu disse que aquela emenda não era uma emenda corajosa, era uma emenda covarde, porque ela se aproveitava aquele momento para tirar direito de milhões e milhões de trabalhadores e que aquela emenda só passaria por cima do meu cadáver. Felizmente, depois de uma troca de elogios entre eu e ele, entenderam elogios, né? Na sessão subsequente, os deputados recusaram a emenda e ela sai, então, do cenário e ficou somente um instrumento de negociação em relação à crise do desemprego, ou seja, poderia haver, então, redução de jornada com um percentual menor, não correspondente às horas, do salário do trabalhador. Essas mudanças iriam prejudicar os trabalhadores? Com certeza. Se passasse essa emenda, que felizmente nós conseguimos derrotá-lo, os trabalhadores teriam prejuízo no 13º, nas férias, nas horas extras, no fundo de garantia, na previdência, enfim, no via prévio proporcional, toda a lei derivada da Constituição, mas que não tivesse escrito na Constituição como auto-aplicável, ele perderia. Seria voltar à Lei Áurea, seria praticamente a revogação da Lei Áurea. Quais os riscos de se implodir a CLT, a maior conquista dos trabalhadores brasileiros? Olha, os riscos existem sempre, porque eles voltam, passa um período, eles voltam novamente com essa proposta de querer que o negociado esteja acima da própria lei. Já fizeram isso na época do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Nós, com muita peleia, conseguimos fazer que eles revertessem e derrotemos a partir de uma iniciativa do próprio presidente Lula. Eu fiz o combate na Câmara, quando passou, eu me candidatei ao Senado, vim ao Senado atrás dela e com a parceria com o Lula nós conseguimos arquivar aquela medida. E agora eles voltaram de novo e deixaram claro que voltarão no futuro novamente. A onda conservadora da Câmara invade hoje o Congresso Nacional e todo cuidado é pouco. Eu estou em estado de vigília quase aqui, permanente, para não permitir que isso aconteça. O senhor é contra a terceirização da mão de obra no serviço público e no mercado privado? Qual é o problema da terceirização? O problema da terceirização é um problema semelhante a esse projeto do negociado sobre o legislado, né? Com a terceirização, nós vemos hoje o mundo real, nós temos hoje em torno de 13 milhões de trabalhadores que são terceirizados. As empresas fecham as portas, não pagam fundo de garantia, não pagam férias, não pagam a previdência, não pagam o salário nem o salário do mês. É um descalabro, é uma
situação, digamos, de alto risco para os trabalhadores. Porque, infelizmente, de cada 4 mortes em acidente no trabalho, cada 5 mortes, 4 é de empresa terceirizada. Cada 10 acidentes, 8 é de empresa terceirizada. Recentemente houve um acidente na Petrobras que atingiu 78 trabalhadores, todos terceirizados. Eles não têm o mesmo refeitório, não têm a mesma higiene e segurança, não têm o mesmo sindicato, não têm o mesmo piso salarial, ganham 30% a menos, por isso que eu estou viajando o Brasil todo. Já fui a 17 estados, até março eu devo passar pelos 27, faltam 10, né? Em todos os estados nós chegamos à carta, como foi exemplo, a Carta de São Paulo, Carta do Rio, Carta de Minas, Carta do Rio Grande do Sul, Carta do Paraná, Carta de Santa Catarina, Carta de Pernambuco, Carta de Alagoas, Carta do Amazonas, Carta de Belém do Pará, Carta da Paraíba, enfim. Nós estamos acumulando esses documentos para mostrar aos senadores que a terceirização não interessa a ninguém, o que interessa só, aí sim, é regulamentar, é melhorar a vida daqueles que são hoje terceirizados, que é em torno de 13 milhões de trabalhadores. Por que o Ministério do Planejamento não revela o custo dessa mão de obra, bem como os donos das empresas de terceirização de mão de obra, por que não revelam a remuneração bruta e líquida? Porque não há interesse, né? Como as empresas terceirizadas fazem um lobby muito grande, inclusive no Executivo, no Legislativo e no próprio Judiciário, porque todos esses poderes têm trabalhadores terceirizados. E o lobby, como a gente viu em assembleias legislativas também, muitos deputados são donos dessas empresas. Consequentemente, não há interesse em falar a verdade. Eu tive uma denúncia de um dos diretores da Petrobras, onde ele mostrou que um terceirizado custa, no mínimo, 10 vezes a mais do que fosse a Petrobras contratar diretamente um trabalhador. Por que o planejamento não divulga o custo de temporários, estagiários e consultores externos da ONU e OIA? Porque é um jogo de interesse, né? Nesse jogo de interesse que circula e que anda, digamos, nos porões de Brasília, tudo pode acontecer. Consequentemente, nós acabamos pagando a conta de um gasto exagerado, desnecessário, que poderia ser bem melhor se a contratação fosse direta. Não foi a terceirização da mão de obra que tirou os desfavorecidos do Serviço Público Federal? Infelizmente, a terceirização virou moda nesse país. Esse eu digo que tem em torno de 13 milhões, desses 13 milhões, a maioria estão no serviço público, infelizmente, quer seja no município, seja no Estado, na União e nos 3 poderes, Judiciário, Legislativo e Executivo. O que nós temos que fazer é uma campanha para que esses trabalhadores sejam contratados via CLT e não terceirizados. Com isso, todos ganhariam. Ganha o trabalhador e ganha também o órgão público que contrata dessa forma. Hoje, porteiros, motoristas, copeiros, servente, entre outros, não são todos terceirizados? O governo não estaria discriminando e excluindo os desfavorecidos de serem servidores públicos? É inegável que é permitido pela súmula do TST que o serviço de vigilância, de motorista, de limpeza, possam ser terceirizados. E para mudar esse quadro só tem uma forma: nós assegurarmos no projeto que eu sou relator, onde eu vou escrever lá que o terceirizado tem que ter os mesmos direitos que o outro trabalhador, seja na área pública ou na área privada. Daí nós zeramos a questão e eles não serão mais discriminados. Obrigada pela entrevista. Ok, eu que agradeço. Bianca Guariz para a TV Anaspes.